Shalom! Boa noite, meus amados irmãos. Que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez na nossa Escola de Poder para mais um capítulo, das nossas chaves de sabedoria para uma vida vitoriosa. Amém? Hoje nós vamos ministrar uma palavra ao seu coração que tem como título O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Glória a Deus! E vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Eu estou feliz por podermos estar aqui mais uma vez, falando sobre as coisas do Senhor, aprendendo por meio da sua palavra, A Bíblia diz em Gênesis que Deus criou todas as coisas por sua palavra. O mundo foi feito, As coisas foram criadas pelo poder da sua palavra. E a palavra constrói, a palavra cria, a palavra faz coisas tremendas em nossas vidas, gera poder. E a Bíblia diz em Hebreus 1, versículo 2 e 3, que Jesus, ele criou o universo, pelo poder da sua palavra. E diz que ele é a expressão máxima, a imagem de Deus, é o resplendor da glória de Deus e tem sustentado todas as coisas pela sua poderosa palavra. Então, a palavra cria, a palavra sustenta. Vivemos pela palavra, somos edificados pela palavra. A palavra de Deus é a semente incorruptível pela qual nós nascemos de novo, Já falamos em outras oportunidades que todo homem, todo ser humano, ele nasce com uma semente pecaminosa. E isso foi herdado do primeiro homem, Adão, Essa semente decaída. Mas a Bíblia também diz em 1 Pedro que nós nascemos pela semente incorruptível da palavra de Deus. Renascemos em Cristo, Nós temos um espírito recriado, nascemos espiritualmente por uma semente incorruptível da palavra. E é por meio dessa palavra que nós temos que viver, nos mover, aprender, nos revestir e nos edificar. Então vamos lá. Nessa noite eu trago mais uma palavra para vocês em nome de Jesus e quero que vocês prestem bastante atenção. É uma palavra rápida hoje, nós temos uma rápida palavra, Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. E o desejo do meu coração é que o Espírito de Deus possa te iluminar, te dando espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle, da vontade dEle. Amém? Então, eu quero que vocês comigo abram as Bíblias de vocês no nosso primeiro texto dessa noite, que é na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 19. Amém? Efésios 2, 19, diz assim, a palavra do Senhor. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Neles vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém, amados? É uma rápida palavra, mas com verdades poderosas. Amém? Aqui, amados, o apóstolo Paulo, ele vem na sequência falando de muitas coisas poderosas, Da nossa nova humanidade em Cristo, Quem somos nós em Cristo? Ele chega a esse ponto de dizermos que nós não somos mais estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu quero falar rapidamente aqui nessa introdução. Somos membros da família de Deus, porque havia separação nesse sentido espiritual de povos. Havia os judeus, o povo hebreu, que foi o povo que herdou a promessa, o povo judeu, o qual recebeu o Salvador, e existiam também os gentios na época, Gentio era todo aquele que não era judeu, não era povo de Deus, não era herdeiro da promessa. Então, existe o povo de Deus, existiam os gentios.
E Paulo disse que essa barreira, esse muro foi quebrado em quem? Em Cristo, né? Em Cristo Jesus, todos nós somos uma nova criatura. Então Deus, ele selecionou um povo, quer seja judeu, grego, bárbaro, cita, escravo, livre, gentil. Em Cristo somos uma nova criatura. Somos os filhos de Deus, né? Na nova aliança, a igreja do Senhor. Já falamos que a Bíblia fala para judeus, a Bíblia fala para gentios e fala para a igreja. Esse novo povo que Deus criou em Cristo Jesus é a igreja. É aqueles que creem no seu nome, que confessaram Jesus como Salvador e lhe obedecem. Amém? E no versículo de número 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. E aqui nós começamos a nossa aula de hoje, falando sobre Jesus, a pedra angular, e o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém? De fato, os apóstolos e os profetas, eles lançaram fundamentos ou alicerces. E estes fundamentos estão aqui nas Escrituras, na Bíblia. Todos os fundamentos foram lançados perfeitamente e nós precisamos construir ou viver para Deus, amém, amados? Nesses fundamentos, a partir desses fundamentos. Não podemos lançar outros fundamentos, outros alicerces por nós mesmos. Embora sejamos homens de Deus, mulheres de Deus, um povo maduro, um povo cheio de conhecimento, um povo cheio de palavra, revelação, profecia, dons, ministérios, nós temos que construir, edificar a partir deste fundamento, destes fundamentos que os apóstolos e os profetas lançaram. Dentre eles, nessa noite, eu quero lhes falar, lhes ensinar sobre a obediência. Amém, amados? A obediência bíblica, neotestamentária, é um dos fundamentos poderosos dos apóstolos e dos profetas. Para que sejamos família de Deus, como acabamos de ler no versículo de número 19, amém, amados? Famílias de Deus, família de Deus, os que pertencem a Deus, pertencentes a Deus, precisamos andar no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse tipo de palavra traz luz, traz discernimento, entendimento a respeito das coisas que Deus quer. Oramos muito e pedimos espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento da Tua pessoa, da Tua palavra, Senhor. Ilumina os olhos dos nossos corações. Mas eu quero dizer para você que aqui, amados, estamos tendo a oportunidade, por meio do ensinamento da palavra, de termos os nossos olhos espirituais, que é o coração, né, o espírito, iluminados para entender a vontade de Deus. Amém? Então, nessa noite, abra seu coração para entender quem faz parte da família de Deus. Quem faz parte da família de Deus? Os que lhe obedecem. E como obedecem? Obedecem baseados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual é o fundamento do apóstolo e dos profetas? Acabamos de ler. Jesus Cristo, pedra angular. E vamos já dizer por que Jesus é o fundamento. Porque se tornou o fundamento. Porque se tornou pedra angular. E eu quero dizer para vocês que é muito interessante, vai nos ajudar muito. Eu quero ler aqui um outro texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 3. É um outro texto que fala desse fundamento, né? Um outro texto de Paulo, em 1 Coríntios 3, versículo de número 10, diz assim, 1 Coríntios 3, 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, ou fundamento, como tem em uma outra tradução. Lancei o fundamento e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento ou outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói
sobre este alicerce, ou este fundamento, usando ouro, prata, feno, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Aqui nesse texto, né, nós estamos vendo, está sendo esclarecido, elucidado o que nós estamos ensinando. Paulo diz que, como sábio construtor, lançou fundamento. Por que Paulo lançou fundamento? Porque Paulo foi escolhido pelo Espírito Santo para escrever grandes partes do Novo Testamento, assim como Pedro, Tiago, João, dentre outros, que escreveram o Novo Testamento. Por que eu estou falando do Novo Testamento e não da Bíblia toda? Porque nós estamos falando do fundamento que é Cristo. Amém? Nós estamos falando do Novo Testamento, doutrina, ensinamento, direção para a nova aliança. Então, Paulo foi escolhido pelo Espírito Santo, assim como outros apóstolos também foram, para lançar fundamentos, alicerces profundos. E estes alicerces, esse alicerce, essa base, é o próprio Cristo, pedra angular. Paulo diz: tenham cuidado como vocês constroem. Devemos construir sobre este fundamento, Cristo Jesus. E não podemos lançar outro fundamento e temos que saber como construir sobre este fundamento. Paulo fala do 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce. A Bíblia foi concluída, finalizada perfeitamente, compilada em 66 livros, né? E principalmente o Novo Testamento, e foi lançada como alicerce, o Novo Testamento. Alicerce, fundamento, base para uma nova aliança, para como devemos viver em Cristo. A Bíblia estabelece o que recebemos da parte de Deus, está estabelecido, está escrito, ninguém pode mudar. Embora alguém possa tentar usar um malabarismo teológico, como eu sempre digo, para tentar mudar, não pode, porque o fundamento foi lançado. A Bíblia é quem diz os termos de como devemos viver, receber, ser galardoado, o que é ser uma bênção, o que é ser abençoado. Está escrito. Ninguém pode mudar estes fundamentos. E Paulo disse duas coisas: vejam como constrói sobre este fundamento e não lancem outro. Então, digamos agora, um apóstolo proeminente, já aconteceu isso. Homens de Deus do passado que começaram muito bem, ungidos, guiados pelo Espírito, com ministérios extraordinários, com ministérios proeminentes, coisas extraordinárias, que tocaram muitas pessoas no mundo, terminaram muito mal. Exatamente porque eles tentaram lançar outros fundamentos que não são bíblicos. Os fundamentos bíblicos já foram lançados, as bases, os alicerces. Eles deveriam ter continuado construindo sobre estes alicerces. Amém? Estes fundamentos. E alguns homens aí do passado, não convém falar o nome deles para não gerar polêmica, depois a gente pode até mostrar para vocês na história quem foram. Começaram bem, terminaram mal, foram julgados pelo Senhor, exatamente porque estavam construindo, lançando outros fundamentos, né? É tentar criar nova doutrina, né? Ou alguns foram bem além, né? Tentaram trazer um novo evangelho, né? O novo evangelho que não este. Paulo diz que se aparecesse até um anjo do céu, ou um homem, qualquer outra pessoa, ele disse até eu mesmo, Paulo diz, trazendo um outro evangelho que não seja este, que foi inspirado, que foi ordenado pelo Espírito, um outro fundamento, seja anátema. Então, este evangelho, estas cartas, são o fundamento. Nós temos que construir sobre ele e ter cuidado de como construir. Então, já entendemos que não devemos lançar outros fundamentos, outros homens que trouxeram outros evangelhos. A Bíblia diz que é anátema. O fundamento é este. A Bíblia é compilada em 66 livros, Velho e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança. E nós estamos falando da Nova Aliança e o fundamento da Nova Aliança é Cristo. É por isso que o Espírito dele, o Espírito de Cristo Jesus, inspirou
a escrever a Bíblia. Agora vamos passar para o próximo passo. Como construir? Eu não vou me aprofundar nestes detalhes, eu quero falar só sobre um fundamento. Amém, amados? É a obediência. Como construir nestes fundamentos? Paulo diz, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Se alguém constrói sobre este fundamento, este alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. E no versículo de número 10 ele diz, como sabe, o construtor lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. No finalzinho do versículo de número 10, Paulo diz assim, veja cada um como constrói sobre este alicerce. E no versículo de número 12 ele diz, se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, vai diminuindo, palha. Sua obra será mostrada porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Não sou eu que digo, a minha obra é uma obra de ouro. As minhas obras estão aprovadas. O meu serviço, a minha obra, a minha obediência, é tremenda. Quem vai dizer isso é o Senhor. É claro que aqui na terra nós temos uma certa aprovação de Deus. Quando caminhamos corretamente, bem, temos a aprovação de Deus. Mas no futuro, no tribunal de Cristo, tudo será revelado pelos olhos de Jesus, que a Bíblia diz em Apocalipse, que são como chamas de fogo. Na presença dele, muitos cristãos não entendem que vão passar por um tribunal também, embora sendo igreja, participando da família de Deus, participaremos de um tribunal de Cristo, né? Que Paulo diz em 1 Coríntios 3, aqui nesse capítulo, ele fala, eu vou até ler para você aqui o 14, se o que alguém construiu permanecer, prata, ouro e pedras preciosas, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, madeira, feno, palha, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo, os olhos de Jesus. Já ministramos várias vezes na igreja sobre isso, mas é interessante deixar isso aqui nessa aula, né? Então, Paulo está falando exatamente do tribunal de Cristo, no outro capítulo ele fala dessa palavra, tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é um tribunal para a igreja, é o julgamento para os vivos. O trono branco é o tribunal de Cristo para os mortos, um julgamento para os que morreram espiritualmente e serão afastados eternamente de Deus e lançados no lago de fogo. É claro que nós estamos falando aqui exatamente do tribunal de Cristo. Amém, meus irmãos? É um julgamento para os vivos, mas alguns, como acabamos de ler, vão ficar em prejuízo. Eu vou repetir o 14 e o 15, que fala, eu vou do 13. Sua obra será mostrada porque o dia trará a luz. O dia é a presença de Deus, a presença do Senhor Jesus, que tem os olhos como chamas de fogo. Atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Eu indico aqui vocês, aqui, abre aspas, a assistir de novo o currículo do John Bevere no YouTube, está no canal Souza Produções. Aquele currículo que acho que foi o último que nós assistimos, que fala do tempo de Deus, movidos pela eternidade. Tem um livro também, se você quiser comprar, é muito bom que você leia, Movidos pela Eternidade. Ele aborda profundamente, não só numa aula de 40 minutos, uma hora que nós estamos fazendo aqui, né? São 8 sessões ou 10 sessões, 10 aulas e o livro muito mais. Ele fala das coisas que fazemos aqui, que teremos recompensa ou não no porvir. Depois do tribunal de Cristo, teremos uma vida eterna e coisas que fazemos aqui, acrescentaremos, seremos recompensados para toda uma eternidade
ou não. Isso vai acontecer. Então eu quero que vocês abram os olhos de vocês, escutem, abram os corações de vocês. Nessa noite nós estamos falando como construir sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quem faz parte da família de Deus? Os que obedecem. Amém, amados? Os que obedecem. Então, eu queria falar sobre esse fundamento. Estamos falando, né, sobre esse fundamento. Obediência. Obediência. Um dos fundamentos mais importantes de base dos apóstolos e dos profetas é a obediência. Voltando para Efésios 2, versículo de número 20, vamos ler de novo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Jesus é a base principal, a pedra angular. Então, assim como está a base, toda construção que for construída sobre esta base deve ser igual, semelhante à pedra angular. Qualquer construção que esteja sendo feita sobre esta base, esse alicerce, esse fundamento, esta pedra angular, que seja diferente da base, vai ser destruída. No tribunal de Cristo vai ser desfeita. Meus amados irmãos, prestem bem atenção nessa palavra, porque é uma palavra de alerta. Nestes últimos dias, o Senhor tem nos alertado sobre muitas coisas, boas, grandes, poderosas, estrondosas, gloriosas, e sobre coisas que nos chamam a atenção, para que tenhamos cuidado com a maneira como vocês vivemos, como nós vivemos, que não sejamos como insensatos, mas como sábios, aproveitando a oportunidade de cada dia, como devemos viver diante de Deus. Falamos muito sobre as virgens, as tolas, as sábias. Jesus falamos também numa escola de poder, aquele que escuta as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, um ser humano prudente, sábio, que construiu a casa sobre a rocha. Os que ouvem, não praticam ou não obedecem, são como aquele que construiu a casa sobre a areia, são imprudentes ou tolos. Então a Bíblia fala muito sobre dois comportamentos, o comportamento do sábio e o comportamento do tolo. Sábio, aquele que ouve, pratica, obedece, tem reservas de óleo. Tolo, aquele que ouve, não pratica, desobedece e não tem reserva de óleo. Então, amados, a Bíblia, ela se interpreta, né? Então, abram os corações de vocês para obedecer tantos cristãos, tantos crentes, que eles estão construindo paredes tortas sobre um fundamento perfeito. Essas paredes vão cair, porque para você construir, você tem que construir semelhante ao fundamento, semelhante à base, semelhante à pedra angular. Eu acredito que a aula de hoje vai ser bem demorada, porque tem muita coisa para ensinar. Então, quando você for construir, cada um de nós, que é isso, pastor? Construir, está falando de construção, está falando de obras. As nossas vidas em Cristo é uma construção contínua. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, diz que nós também estamos sendo utilizados como pedras vivas na construção de uma casa espiritual, para oferecermos sacrifícios aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Minha vida, meu irmão, tua vida, independente se você tenha ministério ou não, seja pastor, líder, liderado ou não, você nasceu em Cristo, tua vida é uma construção. Deus está te usando como pedra viva para a construção da casa dele. Você é uma pedra viva, você é um tipo de casa de Deus, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16, lá no texto que nós estávamos ministrando, chega no 16, diz que somos templo e morada do Espírito Santo. Você está sendo usado como pedra viva para a construção de uma casa. No futuro, você, sua vida, suas obras vão ser uma pedra que vai ser encaixada na grande casa de Deus, onde todos nós faremos parte dessa construção. Cada um de nós vai ter uma participação importantíssima, exclusiva e eterna na grande casa de Deus. É sério, escute. Tudo que fazemos aqui para o Senhor tem valor eterno. O que fazemos aqui
vai reverberar na eternidade. Foi por isso que eu indiquei movidos pela eternidade. Porque o que fazemos aqui, o que construímos aqui, vai reverberar pela eternidade. Você acha que os sofrimentos que passamos aqui, vamos já falar um pouco sobre isso, não vai ter uma recompensa? A construção espiritual que nós estamos sofrendo para manter ela bem diante de Deus, não vai ter uma recompensa? É claro que vai. E uma delas, escute bem, é que você será pedra preciosa, ouro e prata numa mansão celestial. Como assim Deus vai me colocar que nem uma pedrinha lá e eu vou passar a eternidade numa parede? Não, amados. A casa de Deus não é só uma muralha física. Nós todos juntos, como família e casa, construiremos um todo juntos uma casa para Deus. É um negócio extraordinário, magnífico. Então eu quero que você abra o seu coração. Voltando para a 1 Coríntios, vai e volta, 1 Coríntios. Agora vai fazer um pouco mais de sentido. Eu quero ler 1 Coríntios 3, 10. Seja rápido para captar o raciocínio. 10 até o 16. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, Paulo está falando, como sábio construtor, ele também era um construtor que estava construindo sobre o alicerce. Lancei o alicerce, ele não só lançou como construía. E outra está construindo sobre ele. Contudo, vejam cada um como constrói. Como construir perfeitamente? Olha para o alicerce. Olha para a base. Bíblia, palavra, a vida de Cristo. Cristo é a pedra angular. Se você olhar para Cristo, se você olhar para a base, autor e consumador da fé, para a vida dele, para a obra dele, tua parede vai sair reta como Deus quer. Captou a mensagem? 12. Aliás, 11. Porque ninguém pode colocar outro fundamento, outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus, Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, que são a parte boa, aí vem madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo dos olhos do Senhor, é claro, né? Que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, ouro, prata e pedras preciosas permanecerão, porque ouro e prata são refinados no fogo, não se destrói. Esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, o que é que queima diante do fogo? Madeira, chega e estala, né? Madeira, feno e palha. Feno é aquele materialzinho seco que dão para os animais comer. E palha, né? Isso diante do fogo chega geme, né? Será salvo, aliás, se queimar esse sofrerá prejuízo. É um certo nível que você não será condenado, será salvo, mas não terá algo que será um prejuízo eternamente. Amém? Esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo. Aqui diz que será salvo, como alguém que escapa através do fogo. 16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Está falando, vocês são a casa. Vocês são o santuário. Como eu acabei de dizer, 1 Pedro 2, pedras vivas na construção de uma casa. Vocês não podem construir a casa de Deus de qualquer jeito. Não se esqueçam. Todos aqueles que querem viver de qualquer jeito, que querem fazer sempre o que querem, que não obedecem, que obedecem quando querem, que quando não querem não obedecem, que horas são crentes, que horas são maliciosos, né? Que horas são humildes e em outras horas são espertos. Não são sábios, são sabidos. Não são humildes, são mala, né? Tem muita gente assim, que vive uma vida do jeito que quer. Você está construindo paredes tortas sobre um alicerce perfeito. Numa hora que tudo for abalado, como dizem Hebreus, né? Tudo for abalado, essas paredes vão cair. Está lá em Hebreus, capítulo de número 12, se eu não me engano, no último versículo de Hebreus. Deixa eu até aproveitar aqui a inspiração e ler, né? Vamos lá. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 28, diz assim:
Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Aliás, amados, é antes, né? Vamos lá. Versículo de número 27, perdão. Hebreus 12, 27. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Era isso aqui que eu queria mostrar para você. Nós estamos construindo sobre o alicerce, o fundamento dos apóstolos. E se nós colocarmos coisas que podem ser abaladas, o que vai ser abalado vai cair diante de Deus. 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amados, nós precisamos andar diante de Deus de uma maneira que o que construímos não seja abalado. Permaneça firme e forte. Vamos adiantar, senão a palavra vai ficar muito longa, né? Voltando para Efésios 2, só quero ler de novo para frisar bem, 20. Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o que eles lançaram, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Agora nós vamos entrar porque Jesus é a base perfeita e a pedra angular. E eu queria que você abrisse comigo em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo de número 2 e versículo de número 6. Meu Deus, a palavra está ótima, porque está alcançando o propósito de Deus. Estamos falando aqui sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E nesse momento, esse fundamento, nós estamos falando do fundamento chamado obediência. Por que a obediência é tão importante? 1 Pedro 2, versículo de número 6, diz: pois assim é dito nas Escrituras, eis que põe em Sião uma pedra angular, Jesus a base, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, ou os descrentes, como há em outras traduções, né, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Então, meus amados, quando não cremos, é o mesmo que não obedecemos, né? Rocha que faz cair, versículo 8, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Continuando 8, e os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Alguém pode dizer, não, mas esse texto aqui, Pedro está falando do crente e do descrente. Concordo com você, mas é um princípio. É um princípio. No versículo 7, quando diz, portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem ou os descrentes, o termo para que os que não creem ou descrentes é o mesmo termo para desobedecer, desobedientes, que é o termo grego apeitel. Apeitel, dentre os outros termos, eu separei 3 que significa, o primeiro, recusar ou negar a fé. Segundo, negar a fé e negar a obediência. E o terceiro, não obedecer. Meus amados, Jesus é a pedra angular. Para os que creem, confiam nele e no que ele diz, filho, obedeça a palavra, vai dar certo. Os que nele creem, confiam, não são envergonhados. São galardoados, são recompensados aqui e no porvir. Aqui nós somos recompensados porque as portas se abrem, porque a mão de Deus nos protege, porque Deus nos unge, nos dá suas promessas, o seu dunamis, o seu poder para fazer milagres, a sua exousia, autoridade para alcançar coisas que Deus quer que alcancemos, tanto na vida como nos corações das pessoas. Deus tem inúmeras recompensas aqui e no porvir, para aqueles que nele creem. Crer é obedecer. Quando eu obedeço, eu estou vivendo um ato de fé, porque eu estou crendo naquela palavra que eu ouvi, que eu recebi, que eu li. Eu estou crendo nela. E porque eu estou crendo, eu obedeço.
E quando eu obedeço, eu sou recompensado. Então, eu vou repetir de novo. 1 Pedro 2,6. Pois assim é dito nas Escrituras. Eis que põe em Sião uma pedra angular, Jesus, a base, o fundamento. Escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Você não será envergonhado por crer e obedecer. 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, os descrentes, os que não obedecem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Então, amados, por que Jesus é a pedra angular? É a base, é o fundamento perfeito que nós temos que olhar e construir sobre este fundamento. Assim como está o fundamento, devemos construir. Porque Jesus obedeceu. Jesus foi obediente em todas as coisas. E por causa da sua reverente submissão e da sua obediência, ele foi ouvido. Jesus, ele foi ouvido, ele foi livre da morte. Deus o ressuscitou. Tu és o meu filho amado, hoje te gerei. Deus o ressuscitou dos mortos. É por isso que a Bíblia diz que ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Alguém diz assim, mas lá no Velho Testamento, Elias ressuscitou o filho daquela mulher, acho que é sunamita, disse, tudo me vai bem, né? E ressuscitou o filho dela. Eliseu também, aliás, Elias ressuscitou o filho de uma mulher, e Eliseu também ressuscitou o filho da sunamita. Quem ressuscitou o filho da sunamita foi Eliseu. E como é que a Bíblia diz, no Novo Testamento, Paulo diz que Jesus é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos? Porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar e nunca mais morrer. O filho das mulheres que os profetas ressuscitaram, morreram. Até mesmo Jesus ressuscitou o filho de uma viúva, né? Ressuscitou Lázaro. Mas alguém pode dizer, por que Jesus é o primeiro a ressuscitar dos mortos? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar e nunca mais morrer. Ele ressuscitou, teve um corpo glorificado do Pai e está vivo para toda a eternidade. Então essa é uma promessa para nós, os que obedecermos. É morrer e ressuscitar para nunca mais morrer. Então, mas essa é uma das recompensas que a Bíblia fala. Então Jesus, ele é a pedra angular. Por quê? Porque ele é a base perfeita, o fundamento perfeito de toda a obediência, como está no Evangelho de João. Desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus desceu do céu para obedecer. Jesus desceu do céu para a obediência. E para toda obediência de Jesus houve uma grande recompensa. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra tem que se dobrar ao nome de Jesus. Porque Jesus recebeu recompensas de Deus, se tornou herdeiro de Deus como filho, como primogênito. Jesus, unigênito, se tornou primogênito. E ele nos repartiu conosco as suas recompensas. É por isso que temos a herança. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Jesus prometeu o Espírito Santo, obedeceu, ressuscitou, cumpriu, nos deu o Espírito Santo, nos deu a unção, nos deu o nome dele que tem toda a autoridade, no qual todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra tem que se dobrar. Ele nos deu esse nome. Ele nos deu a sua palavra, ele nos deu as suas promessas. E tem outras no porvir, porque Jesus obedeceu. Então nessa noite eu quero que você entenda, ele é a pedra angular, no qual diz, eis que põe em Sião uma pedra angular. Ele é a base, ele é o fundamento. Nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e construir as nossas casas espirituais a partir desta pedra, olhando para Jesus, olhando para os ensinamentos de Jesus, que é a pedra angular, que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, nós teremos recompensa. Alguns que não obedecem entrarão em prejuízo. E é muito triste. É muito triste. Eu quero ler um outro texto com vocês, que está em Hebreus, capítulo de número 5, versículo 8 e 9. Diz assim, olha só, preste atenção nesse texto. Hebreus 5, 8 e 9.
Embora sendo filho, está falando para quem? Para filho. Ele aprendeu a obedecer, Jesus, por meio daquilo que sofreu. Amados, a obediência às vezes gera certos desconfortos. E 9. E uma vez aperfeiçoado, porque obedeceu, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu vou repetir estes 2 versículos. O 8. Embora sendo filho de Deus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. 2 chaves de sabedoria só dentro desses 2 versículos aqui. Primeiro, verdadeiros filhos de Deus têm que entender que para toda obediência, às vezes é necessário desconforto, sofrimento. Porque nem tudo o que Deus nos pede é fácil. Não porque Deus seja um Deus que gosta do nosso sofrimento, um Deus que é um tirano, um ditador, como dizem a classe de alguns loucos, ateus e questionadores, né? Deus é um Deus amoroso. Mas os sofrimentos vêm por causa da nossa própria humanidade, por causa da nossa própria carne. E Deus sabe o que é bom para nós, Ele é perfeito, Ele nos pede coisas, às vezes por meio da palavra, dos ensinamentos, ou até mesmo por meio da comunhão com o Espírito. Ele nos pede coisas específicas que nos trazem certos sofrimentos, certos desconfortos. E nós somos aperfeiçoados quando obedecemos. Somos filhos de Deus também. Jesus foi o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele obedeceu em tudo. Aprendeu pelo que sofreu. Aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Ele teve que obedecer. E por isso foi aperfeiçoado. Então, amados, eu vejo hoje, nessa geração, um certo tipo de obediência na igreja. Nas igrejas em geral, né? Em grande parte dos irmãos, dos filhos, dos líderes, dos liderados, até pastores. Eles obedecem, em geral, quando quando lhe convém, quando essa obediência traz conforto, quando não lhes custa. Quando custa, os cristãos dessa geração não obedecem. Essa não é a obediência que Deus quer. Que é uma obediência que traz, como eu posso dizer a palavra? Que traz afinidade com a nossa base, que é Jesus, o nosso fundamento, a pedra angular. Nós não estamos, amados, nos assemelhando a Jesus, o Senhor. Quando eu obedeço só aquilo que é confortável, é prazeroso, então a minha obediência, ela está sendo construída de forma errada, errônea. Obedecer só quando é confortável, obedecer só quando me apraz, eu não me assemelho ao meu Senhor. Jesus é o nosso fundamento de obediência, é a pedra angular. Eu preciso entender que se Jesus sofreu, se Ele aprendeu pelo que sofreu, a obediência e foi aperfeiçoado, eu tenho que seguir os passos dele, até porque a Bíblia diz também em 1 João, aquele que afirma estar em Cristo deve andar como Ele andou. Os que afirmam estar em Cristo devem andar como Ele andou. E Jesus diz, aquele que quer seguir após mim, quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então Jesus é a pedra angular. Por isso que eu falei sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É Cristo, a obediência a Cristo. Jesus disse, aqueles que me amam são aqueles que fazem a minha vontade. Como eu posso obedecer só quando é confortável? Como eu vou me assemelhar, me identificar? Essa é a palavra que eu não estava vindo aqui, eu não estava conseguindo falar. Como eu posso me identificar com o meu Senhor, com o meu Salvador? Se a minha obediência, a minha construção é diferente da dele, se ele disse, desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Como eu posso me identificar com Cristo se a minha obediência é uma obediência confortável? É uma obediência seletiva, eu seleciono o que eu quero obedecer. Não, meus irmãos, essa é a palavra. Esse é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Obedecer. Obedecer. E no versículo seguinte, no 9, diz, e uma vez
aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tem muita gente dizendo, Senhor, Senhor, por aí, né? E Jesus disse, naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. No teu nome eu expulsei demônios, curei os enfermos, fiz milagres e maravilhas. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que desobedeceram a palavra, porque eu não vos conheço. Vós que praticam a iniquidade, porque eu não vos conheço. Porque a construção foi feita errada. Tem muita gente por aí, meus amados irmãos, e o que eu vou dizer para vocês é grave. Construindo errado, construindo torto. Nunca olharam para a base, nunca olharam para o fundamento, que é Jesus, e estão construindo que só. Estão abrindo igrejas, expandindo igrejas, congregações, expandindo ministérios. Estão se tornando conhecidos nas redes sociais, nas mídias sociais. Estão se tornando conhecidos no meio dos cristãos, dos pastores, dos líderes. Estão fazendo tudo. Mas a construção está torta. Pastor, eu lhe faço uma pergunta. E as pessoas que se convertem através desses ministérios? Elas se convertem. Elas estão ouvindo a palavra. Paulo disse, o evangelho deve ser pregado, nem que seja por contenda, por inveja. Tem que ser pregado. Quando eu estava preso, Paulo disse isso. O evangelho está sendo pregado. O Espírito Santo é o Senhor da igreja. Ele guia as pessoas. Mas aqueles que estão construindo na base que é Cristo, estão construindo de maneira errada, quando tudo for sacudido e abalado, quando tudo for exposto aos olhos de Jesus, meu irmão, você não tem ideia. Aí essas construções vão ruir. São obras de madeira, feno, palha. O que é madeira, feno, palha, pastor? Quando fazemos a obra de Deus com orgulho, com altivez, com arrogância, com toda desobediência. Quando somos servos independentes, fazemos o que queremos, só fazemos o que nos é confortável, o que nos agrada. Quando a coisa chega na parte que não agrada, que é para a gente ser aperfeiçoado, eu não faço. Essas obras estão sendo mal construídas, vão ruir, porque a pedra angular é a base. Ela pode ser rocha de socorro ou pedra de tropeço. Para os que desobedecem, rocha que faz cair. Então nós temos que entender que a pedra angular, o que pode ser construído sobre ela é o que é perfeito. É o que agrada a Deus, não o que desagrada. Então, muitos estão dizendo Senhor, Senhor, e não estão entendendo que aqui nesse texto de Hebreus diz, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Para quem Jesus é fonte de salvação eterna? A resposta está aqui, para todos os que lhe obedecem. Não adianta, se não obedece, Jesus não é fonte de salvação. Jesus é fonte de salvação eterna para os que lhe obedecem. Os que praticam a palavra já serão selecionados pelo Senhor. Os que não praticam serão afastados. Não adianta nós queremos passar pela porta só porque carregamos o nome de um ministério, só porque nos vestimos como crente, andamos como crente. E nós mesmos dizemos, eu sou salvo, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, grande é o meu galardão. Né? Estou crendo por este avivamento, aviva no Senhor, aleluia, eu tenho meu ministério, eu tenho meu isso, meu querido, olha para a base, olha para a pedra angular, não adianta nós dizermos isso ou aquilo se estamos construindo torto, vai cair, haverá reprovação e como eu li lá no início, estaremos em prejuízo. Mais um texto para terminar. Quem faz parte da família de Deus? Eu já ministrei esse texto na igreja centenas de vezes. E eu gosto de João 8, 31. Disse-lhe Jesus aos judeus que haviam crido nele. João 8, 31. Disse-lhe Jesus aos judeus que haviam crido nele. Creram. Eles creram. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Permanecer firme é o mesmo que perseverar na obediência.
verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão, tenho minha igreja, meu ministério, eu sou da melhor igreja de Maracanã, eu sou da melhor igreja de Fortaleza, eu sou da melhor igreja do Ceará. Obedece? Está construindo sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Não adianta nada ter tradição, ter carteira, estar inscrito, participar de todos os congressos, todos os anos, encontro com Deus, Bogotá, isso, aquilo, ser da igreja do Avivamento, da Assembleia de Deus, da Batista, da Canaã, sede, da videira verdadeira, da 100% trigo, da igreja cristã do Avivamento. Não adianta. Isso não te faz um servo obediente, um salvo. Não. É você construir sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Você está construindo sobre a pedra angular que é Cristo. Jesus é a base. E é o teto. E é o entorno. É tudo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos lá. Versículo de número 33. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Quem não tem lugar na família de Deus? Nós lemos lá, Efésios 2,19, sobre a família de Deus. Quem tem lugar permanente da família? Os que obedecem, os que não vivem pecando. Ele está falando aí dos 7 pecados capitais. Ele está falando aí de prostituição, adultério. Está falando aí de vícios. Está falando de todo desobediente. Sabe qual era o pecado dos fariseus aqui? Orgulho, desobediência. Eles eram homens de dura cerviz. Jesus disse: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família. Não tem lugar permanente. Você pode até passar, mas um lugar permanente você não tem. Você está ali no meio do povo de Deus, inserido no meio do povo de Deus, saindo no Instagram, nos stories, nas fotos, em tudo. Mas um lugar permanente na família você não tem, porque suas paredes estão tortas. Não tem um lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Quem é o filho que obedece? É o huios, no grego, filho maduro, que é guiado pelo Espírito. Portanto, se o Filho de Deus os libertar, está falando de Jesus agora, vocês de fato serão livres. Livres, entenderam? Quem tem um lugar permanente na família de Deus? Os que lhe obedecem. Quem são aqueles que serão recompensados? Os que estão construindo corretamente sobre Jesus, a pedra angular, sobre o fundamento que é Jesus, a vida de Jesus. Por que Jesus se tornou o fundamento? Porque obedeceu, foi aperfeiçoado, porque sofreu pelo que aprendeu na obediência e se tornou fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu quero terminar, vamos terminar agora, era o que eu queria comunicar para vocês. Eu quero terminar com esse texto de Hebreus 5, 8 e 9. Eu quero que fique isso no seu coração, de tudo que eu falei. Se isso ficar no seu coração, ganhamos a batalha. Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Repetindo 8. Embora sendo filho, você é filho de Deus, cheio de privilégios e regalias? É. Mas tem que aprender a obedecer por meio do sofrimento. Tua carne, nossa carne nos faz sofrer. Temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz todo dia. Negar o que o escritor aos Hebreus está falando aqui é o negar-se a si mesmo que Jesus falou. Jesus falou daquilo que ele tinha vivido. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, Jesus se tornou perfeito. Tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém, meus amados? Jesus é a fonte da salvação eterna para quem? Para quem lhe obedece. Estava assistindo a live do Bispo ontem e estava falando exatamente isso aqui, como base. Eu estava assistindo a live do meu pastor ontem, meu Deus, incrível.
ministrando as mesmas coisas que nós estamos e nós não conversamos. Hoje eu estou acrescentando um texto que ele deu ontem aqui. Hebreus 5, 9. Jesus é a fonte eterna da salvação para todos os que lhe obedecem. É para os que obedecem. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor. E Jesus diz, não sei quem é vocês. Sabe quem Jesus conhece? Aqueles que têm comunhão com Ele, gastam tempo com Ele e obedecem às suas palavras. Escutam a sua voz, abrem a porta, Jesus entra, ceia com Ele e você com Ele, e você obedece. Relacionamento. Como é que você pode confiar em alguém que você não conhece? Sabe por que confiamos no Senhor? Porque temos um relacionamento com Ele, aprendemos a caminhar com Ele, temos experiência em ouvir, obedecer e tudo dá certo. Os que creem, confiam na pedra angular não serão envergonhados, mas os que não obedecem, ele é pedra de tropeço e rocha que faz cair. Escutem, meus amados, vou fechar aqui a Bíblia. Eu estou terminando aqui essa aula nessa noite. Eu peço que vocês assistam essa aula de novo. Assista pelo menos umas 3 vezes, porque o Senhor me deu essa palavra ontem. O Senhor me deu essa palavra sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Jesus, a pedra angular, a vida dele é a nossa base, o nosso fundamento. Como estamos construindo? Eu faço o que eu quero. Bom, eu estou aqui na igreja, mas não toque aqui. Não mexa comigo, porque o buraco aqui é mais embaixo. Meus amados irmãos, conhecendo Jesus por meio da sua palavra e da oração, nós nos tornamos fortes para toda obediência. Quais são os materiais que você está construindo essa casa? Será ouro, prata ou pedras preciosas? Essas coisas são produzidas pelo amor e a obediência. Ou madeira, feno e palha, que é desobediência, inconstância, uma mente carnal, orgulho e por aí vai. Se você estiver construindo sobre este fundamento com madeira, feno ou palha, diante dos olhos do Senhor Jesus elas vão ser queimadas. E como nós lemos em 1 Coríntios 3, você ficará em prejuízo. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você cresça por meio da graça. A Bíblia chama a graça de Deus de multiforme graça. A graça que tem muitas formas. A Bíblia diz em João 1,16 que todos temos recebido de Jesus da plenitude da sua graça, graça sobre graça. Há uma graça em Deus para você vencer todas as batalhas e ter uma vida próspera e abundante e vitoriosa. Deus quer te fazer vitorioso. Escute, talvez o motivo pelo qual você considere que não está tendo vitória esteja errado. É por causa da obediência à palavra ou da desobediência que você não está tendo vitória. Que Deus te abençoe. Eu deixo essa palavra com você em nome de Jesus. Amém? E que você siga sendo abençoado por meio da obediência da palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou e te peço nessa noite, Senhor, que pelo Espírito Santo tu toque o coração dos teus filhos e filhas para que eles cresçam para a obediência e construam, Senhor, com ouro, prata e pedras preciosas, uma vida de obediência e de amor para a glória de Jesus. Pai, ajuda-nos, guia-nos, dá-nos as mãos para que obedeçamos e façamos a tua vontade como tu quer. Eu quero te servir, meu Senhor, e creio que os meus irmãos também querem te servir com o melhor, para que vivamos uma vida que te agrada. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, irmãos? Assistam de novo e de novo, e se analisem para a glória de Jesus, para a mudança, para que se arrependa. Arrependimento no grego é metanoia. Meta, mudança. Noia, maneira de pensar, maneira de crer. Creia corretamente e a tua vida será abençoada em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Até domingo no nosso grande culto de Santa Ceia. Deus te abençoe.